Vamos falar agora da dependência econômica, da famigerada dependência econômica e tratar de quais são as diferenças em um cenário de crise de você ser um centro industrial e de você ser um país meramente produtor de matérias-primas e de alimentos ou de produtos pouco acabados, ou seja, um país economicamente dependente. Sobre a questão das crises econômicas do capitalismo, não há que se entrar em polêmica com relação a isso, porque por mais liberal que um economista seja, ele não vai negar para você que o capitalismo tem crises periódicas. Ele pode até discordar de mim, por exemplo, afirmando que o responsável por essas crises é o Estado, mas ele não negará o fato de que as crises realmente ocorrem. E as crises são caracterizadas por uma baixa na taxa de lucros, certo? Vamos aqui para a dependência econômica. É importante ressaltar a diferença de como as crises se manifestam na periferia do sistema e nos centros industrializados. Como descreve Celso Furtado, a crise no centro industrial se caracteriza por uma brutal contração nos investimentos. Por que é que a crise nos centros industrializados se caracteriza por uma contração nos investimentos? Porque o termômetro de um investidor é a sua taxa de lucro. A partir do momento em que ele não consegue mais vender a mesma quantidade que vendia pelo mesmo preço que vendia, ou seja, ele vende menos e consegue vender só a preços menores, ele vê a sua taxa de lucro cair. E sendo esse o termômetro para o seu investimento, ele vai reduzir também o seu investimento. É assim que acontece no centro industrial, sem entrar em maiores detalhes, porque realmente esse aqui não é o nosso assunto central. Essa contração provoca automaticamente uma redução do consumo global daquela economia, incluídas no consumo global as importações, nesse caso, majoritariamente de produtos primários dos países dependentes. Ou seja, o que estamos falando aqui é que o consumo de importações dos países industrializados, normalmente, via de regra, são mercadorias primárias ou com pouco acabamento tecnológico, certo? Ou seja, matérias-primas e alimentos, que é aquilo que os centros subdesenvolvidos são especializados em produzir. Ou seja, Brasil, estamos inclusos nesta equação, ok? O que acontece, portanto, é que se eles reduzem a sua demanda, os produtos primários experimentam uma situação de baixa dos seus preços no mercado internacional. Já que nós continuamos ofertando a mesma quantidade, mas a demanda pelas nossas mercadorias reduz, a tendência é que o preço no mercado de nossas mercadorias se reduza, ok? Dá para acompanhar esse raciocínio de boa? E as empresas do centro, em situação de baixa liquidez, o que é baixa liquidez? É pouco dinheiro em caixa. Essas empresas do centro resgatam seus capitais investidos nos mercados externos. O que são esses capitais investidos nos mercados externos? Vocês que acompanham esta série desde o início vão se lembrar que quando eu falei que a Inglaterra saiu na frente na corrida industrial, ela se transformou automaticamente naquele país cujos investimentos tinham a maior capilaridade onde quer que fosse no mundo afora. Ok, o que é que isto significa? Isto significa que parte do lucro obtido a partir da venda das mercadorias industrializadas, não necessariamente a totalidade desse lucro será reinvestido na fabricação de produtos industrializados. É possível diversificar o que você investe, em que você investe. É outra regra do bom investidor, a diversificação dos seus investimentos. E o que ocorre bastante é que uma parte relativamente boa desses lucros são investidas no terceiro mundo ou nos países dependentes. Em qual formato? E aqui
entra a importância do balanço de pagamentos que eu apresentei para vocês em outro momento. Bom, esses lucros que são investidos nos países de terceiro mundo vêm no formato de investimento direto estrangeiro, ou um capital que obtém lucros da venda de mercadorias industrializadas ou de manufaturados, pega uma parte desses lucros e investe na produção de cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo, ou de café no Brasil. E quando ele realiza esse investimento, é óbvio que isso não é gratuito, portanto terá de ser remetido para ele lucros, certo? Em um outro período, que já está aqui na balança de serviços. A mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para empréstimos, para financiamentos, para aplicações em carteiras e por aí vai, ok? Tudo isso vai ser pago por meio de lucros, por meio de juros, por meio de dividendos, ok? E por aí vai. Então, nisso reside a importância de vocês já conhecerem, por exemplo, o balanço de pagamentos, porque eu posso mostrar para vocês o que o Celso Furtado está afirmando, certo? Eu posso mostrar de uma forma mais ou menos desenhada. Vamos voltar. Dessa forma, a crise vem acompanhada para o país industrializado de contração das importações, ou seja, ele está remetendo menos dinheiro para fora, ele está pagando menos com importações, baixa dos preços dos artigos importados, porque as matérias-primas e os alimentos têm a sua demanda reduzida, e ao ter a demanda reduzida e não conseguirem reduzir em tempo hábil a oferta, o preço cai. E entrada de capitais. Por que entrada de capitais? Porque ele falou aqui que essas empresas do centro industrial resgatam seus capitais investidos nos mercados externos. Então, voltando aqui para a balança comercial, para o balanço de pagamentos, isso significa que o investimento direto estrangeiro, se por um lado o investidor estava esperando pegar 50% do seu lucro e reinvestir naquele país, agora ele já não vai mais pegar 50% do seu lucro e reinvestir naquele país. Ele pode simplesmente repatriar, ou seja, pegar para si 100% do lucro que ele obteve naquele país. Dessa forma, ele gera liquidez para si. Mais uma vez, o que é liquidez? Liquidez é ter dinheiro em mão, ter a possibilidade de realizar transações comerciais imediatamente, o mais rápido possível. Isso é liquidez econômica. Assim como os seus empréstimos, ele pode negociar uma antecipação do pagamento, abrindo mão de um pouco dos juros que ele receberia com aqueles empréstimos. A mesma coisa para financiamentos e a mesma coisa para aplicações em carteiras, que seria o investimento em ações de empresas, ok? Então aquilo que ele os dividendos que ele vai colher, ele na realidade vai, em vez de reinvestir naquele país, ele vai manter consigo os dividendos que ele vai colher no formato aqui, dividendos, e muito provavelmente vai atrás de vender a sua ação no mercado secundário financeiro para se livrar, certo? Desse ativo, por exemplo, de ter comprado uma ação de uma empresa cafeeira e ter direito a 5% dos lucros dessa empresa cafeeira. Por quê? Porque para o centro industrial, que agora está em crise, interessa muito mais ter dinheiro em caixa imediatamente do que manter este tipo de investimento, até porque ele percebe que o seu próprio país já reduziu bastante a demanda por café, por exemplo, de tal maneira que não compensará para ele no médio e no longo prazos manter um investimento numa empresa produtora de café. Entendem mais ou menos como é que deve funcionar a mente e o modo de operar de um bom investidor? Bem, vamos continuar aqui. É como se a crise no centro industrial já ocorresse dotada
das ferramentas necessárias para o seu apaziguamento. Entenderam? Reduz-se a taxa de lucro, mas ao mesmo tempo entra bastante dinheiro através de todos esses mecanismos que eu acabei de falar para vocês. Situação oposta à da periferia dependente. Vamos lá, vamos explicar qual é a situação da periferia dependente. Para as economias dependentes, o mesmo processo ocorre de maneira diferente, a começar pela redução no valor unitário e no volume total das exportações. O que é isso? Uma unidade do produto vendido agora é vendida a um preço menor, ou vamos chamar uma unidade aqui de uma saca de açúcar. Uma saca de açúcar terá o seu preço reduzido, certo? E o volume das exportações também reduzirá. Em vez de vender por ano 300 mil sacas de açúcar, agora só se conseguirá vender por ano 150 mil sacas de açúcar, certo? É um exemplo hipotético para ilustrar para vocês, é assim que ocorre nos países dependentes. Entretanto, os efeitos desta crise originada no setor externo, por que originada no setor externo? Porque aquele que vai dar a sinalização de que está ocorrendo uma crise é o centro industrial, porque o centro industrial é aquele que consegue reagir mais rapidamente, porque ele é a engrenagem que faz rodar essa economia. Entretanto, os efeitos dessa crise, originada no setor externo, demoram a se alastrar pela economia. E o que é que isso faz? Quais são as consequências disso? Fazendo com que a procura por importações não se retraia imediatamente. Portanto, os produtos industrializados ou manufaturados que nós compramos destes países centrais, nós continuamos comprando mais ou menos no mesmo ritmo que antes, porque nós não percebemos imediatamente o efeito dessa crise, porque nós não estamos no que se pode chamar de olho do furacão, mas o furacão vai chegar aqui, criando inicialmente desequilíbrio da balança de pagamentos. E aqui, balança de pagamentos. O desequilíbrio da balança de pagamentos ocorre porque nós continuamos importando, certo? Embora a situação das nossas exportações comece a se deteriorar, ou seja, as exportações diminuem, mas as importações se mantêm. E além disso, como todos esses investimentos aqui realizados pelos países industrializados aqui começam a ser cobrados mais cedo, a gente começa a pagar em juros, lucros e dividendos muito mais do que o que estava previsto. Isso gera um desequilíbrio no balanço de pagamentos ou na balança de pagamentos. Por quê? Porque estão saindo muito mais divisas do que entrando, ok? Voltando, além disso, o preço das mercadorias importadas cai mais lentamente do que o dos produtos exportados, devido à repatriação dos capitais conduzida pelos países industrializados. Por que é que o preço das mercadorias importadas por nós cai mais lentamente do que o preço das mercadorias que nós exportamos? Primeiro motivo é que o centro industrial ele não precisa, quando está exportando uma mercadoria para o terceiro mundo, baixar imediatamente o preço da sua mercadoria, já que a nossa demanda não reduziu. Primeira coisa. Segundo aspecto, é que uma vez que ele já está recebendo bastante capital, bastante dinheiro nesse formato aqui de juros, dividendos, lucros e etc., como nós descrevemos, isso pode compensar a sua queda na taxa de lucro momentaneamente, de tal forma que ele não se vê obrigado a baixar imediatamente o preço das suas mercadorias para que elas sejam vendidas, certo? Então, por um lado, os países dependentes continuam comprando a mesma velocidade, ou seja, as importações nossas se mantêm
estáveis e, por outro lado, eles não estão tão desesperados para se livrar de todo o seu estoque, porque ao mesmo tempo em que, sim, é verdade que lá no centro industrial a demanda por mercadorias industrializadas reduziu, mas ao mesmo tempo eles estão resgatando os capitais que haviam investido nos países dependentes. Então isso mascara para o capitalista, para o investidor do centro industrial, a sua baixa na taxa de lucro, ok? Mas ao mesmo tempo o investidor está atento e já reduz os seus investimentos em volume, em quantidade. Bem, tudo isso torna evidente uma piora súbita dos termos de troca do ponto de vista do país periférico. O que são os termos de troca? Os termos de troca são uma espécie de cálculo que se realiza, por exemplo, referente às mercadorias que nós exportamos e as mercadorias que nós importamos. Por exemplo, se em determinado momento o quilo da saca de arroz, que é uma coisa que a gente produz, ele está com um preço mais elevado, e a gente vai comparar quantas sacas de arroz precisamos exportar para poder ganhar, receber o dinheiro, as divisas equivalentes, para que sejamos capazes de importar 10 quilos de tecido, ou 10 quilos de calças, ou de roupas, enfim, de bordados, de tapetes, dessas mercadorias mais industrializadas para o período em que eu estou falando. Então, quando eu preciso de menos sacas de arroz para comprar mais tecido, certo? Quando menos sacas de arroz são necessárias para comprar cada vez mais tecidos, os termos de troca para mim, para eu, país subdesenvolvido, estão melhores. Só que a partir do momento em que eu preciso vender cada vez mais sacas de arroz, porque o preço da saca de arroz caiu e o preço dos tecidos se mantém estável, pelo que nós descrevemos aqui, isso significa uma piora nos termos de troca, ok? De maneira bem superficial, é isso que se fala quando se fala em termos de troca. Existem autores que vocês podem consultar. Um deles é o economista liberal Davi Ricardo, quando ele fala na teoria das vantagens comparativas, para entender melhor essa questão dos termos de troca. O que eu ofereço para vocês aqui são ferramentas para que vocês possam continuar acompanhando esse trabalho que nós realizamos sem se perder, ok? Mas qualquer dúvida, deixem nos comentários, porque ela é válida. E se caso necessário, eu mesmo posso pegar um pouco do meu tempo para ver exatamente a definição de termo de troca e gravar um vídeo à parte, ok? Com relação a isso, não há problemas, certo? Então, essa é a situação de dependência econômica. Qual é o melhor dos mundos? É você ser um centro industrial ou você ser um centro dependente, produtor de matérias-primas e alimentos no mercado internacional? Porque esta situação que nós acabamos de descrever, grosso modo, ela se repete hoje, né? Com mercadorias diferentes, certo? Com mercadorias diferentes. Na sua maioria, as mercadorias diferentes, que são oriundas das inovações, provêm dos centros industriais, que são aqueles que mais inovam, beleza? Então vamos encerrando por aqui. Obrigado pela atenção e aguardem os próximos vídeos. Abraços.